confirma que é o único apóstolo, é o único profeta verdadeiro aqui na face da terra. Caco Filipe é a voz de Mateus 25:6. Pois é, discípulo do único profeta verdadeiro que Deus enviou, que é o profeta Caco Filipe. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Partilha Geral. Farei uma sequência de vídeos com conteúdos bíblicos, com o intuito de te levar a analisar e tirar tuas próprias conclusões a respeito da informação que já está em circulação. Muita gente já ouviu falar que existe um homem que diz ser o único profeta desta geração, e ele afirma que qualquer autoridade espiritual que não esteja debaixo de suas orientações é do diabo Satanás. Vejamos o que ele diz no seu livro e o que em entrevista os seus apóstolos dizem. Pedro, Aleixo. Pois é, discípulo do único profeta verdadeiro que Deus enviou, que é o profeta Caco Filipe. Confirma que é o único apóstolo, é o único profeta verdadeiro aqui na face da terra. De toda a humanidade. O resto todos são do diabo Satanás. O resto todos são do diabo Satanás. É o teu profeta. Pois é. Assim como no tempo de Moisés existia somente um Moisés. Ok. No tempo de Jeremias existia somente um Jeremias. E nesse tempo em que vivemos, de acordo com a profecia de Mateus 23, versículo 34 a 35, Jesus Cristo enviou um negro africano, um só, que é o profeta Caco Filipe. Caco Filipe é a voz de Mateus 25:6, o prometido de Mateus 25:6. Em cada geração e em cada tempo, Deus suscita um profeta mensageiro que vem com uma mensagem profética e em cumprimento de uma profecia. Eu fiz aqui uns screenshots de alguns capítulos do livro do Caco Filipe. Assim diz o livro do Caco Filipe no capítulo 3, versículo 33. De geração em geração, a verdade encontra-se sempre com um único profeta mensageiro vivo na terra. É ele quem tem as chaves do reino. É ele que é o único caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Um outro screenshot que fala sobre o mesmo assunto diz o seguinte: quando um profeta mensageiro é enviado na terra, é porque não há mais verdade na terra e a sua mensagem é a única verdade do seu tempo. Ele é o depositário da verdade. Ele é o legislador da palavra de Deus no seu tempo. Então, esse versículo é muito comprido, eu não vou terminar, só queria mostrar para vocês exatamente até neste ponto. Eu não quero difamar ninguém, mas quero através da Bíblia mostrar que Caco Filipe está enganado. Se ele está certo no que diz, que seja Deus através da Bíblia nos mostrar isso, sem influência de nenhum homem, porque muitos são influenciados a ver coisas na Bíblia que não existem. Se você está em busca da verdade, vamos analisar isto junto. Em cada vídeo vamos analisar algo diferente, mas para o vídeo de hoje mostrarei, de acordo com a Bíblia, que ele está errado ao referir que em cada geração existe um profeta. Vejamos só o que diz aqui no livro de Números, capítulo 22, versículo 4. E assim: os moabitas disseram os chefes dos midianitas: agora esta multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como o boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrate, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado, e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Vejamos que o próprio Moisés estava narrando esse acontecimento, e nós vemos aqui que quando eles recorreram a Balaão, eles estavam a recorrer a Balaão na qualidade de profeta, e Balaão mostrou aqui que Deus falava com ele, assim como ele disse. Olha, nós vemos aqui que Balaão diz para eles, olha, que aquilo que Deus disser para ele, ele poderia mostrar, ou diria aqueles homens que foram enviados. E nós vemos que Deus, naquela mesma noite, Deus falou com ele. E assim como em muitos momentos o profeta Caco Filipe e seus discípulos, eles dizem, assim como o mesmo dicionário diz, que o sinônimo de profeta é porta-voz. Então Balaão aqui deixou muito bem claro que ele era um porta-voz de Deus, que ele disse que, olha, aquilo que Deus me disser isso, eu vou partilhar com vocês. E na mesma noite Deus falou com eles. Então Deus falou com Balaão e Balaão falou com aqueles enviados. Então nós
vemos aqui que Moisés foi quem estava guiando o povo pelo deserto, sendo um profeta. Estava Moisés como profeta e também tinha lá o Balaão como profeta. Balaão era um profeta de Deus, era um mensageiro de Deus. Se ele não fosse um mensageiro de Deus, ele não diria isso. E o próprio Moisés é quem narrou esse acontecimento. E tem aqui embaixo também no capítulo 24, diz o seguinte: e viu o povo de Israel acampado tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez esta profecia. Olha só, Balaão fez essa profecia, o Espírito de Deus que o tomou. Então Balaão era um profeta e também estava lá Moisés como um profeta. Na mesma época, na mesma geração, dois profetas, mas em locais diferentes, com missões diferentes. Moisés tinha uma missão e Balaão também estava lá. Nós não sabemos mais de quantas formas que Deus usou, mas a única passagem que nós temos, que a Bíblia nos mostra a respeito de como que Deus usou Balaão nessa parte, é esta que está aqui. Então, esta é a profecia de Balaão, esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho a visão do Todo-Poderoso. Ainda continua esse capítulo. Então, nós vemos aqui Balaão dizendo que são estas palavras do homem que pode ver claramente e pode ouvir o que Deus está dizendo. E nós vemos aqui atrás que o Espírito de Deus tomou conta de Balaão. Então, tudo isso que estava a sair da boca de Balaão é o que Deus estava falando. Balaão era um homem que via claramente e que podia ouvir Deus. E só pode ouvir Deus quem é profeta. Assim como Cacó Felipe refere tantas e tantas vezes que só o profeta que pode ter essas capacidades, que pode ser usado desse jeito. Só um profeta pode ouvir Deus. Só um profeta pode ser usado por Deus. Só um profeta pode ser mensageiro. E usando das palavras dele, eu estou aqui mostrando que Balaão era um homem que via Deus com clareza, assim como ouvia Deus. Então, na mesma época, dois profetas. Outra situação é esta aqui, no livro de 1 Reis, capítulo 11. Diz o seguinte: um dia, Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem e o profeta Aias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Só quero sublinhar essa passagem aqui, onde diz o seguinte: e o profeta Aias era um profeta que foi enviado por Deus para passar essa mensagem ao Jeroboão, para constituí-lo rei. Na mesma geração e no mesmo tempo, nós vemos ainda no livro de 1 Reis, capítulo 12, no versículo 21, onde diz o seguinte: quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim. Então, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Ele percebeu que tinha perdido o reino daquelas 10 tribos. Então ele só tinha a tribo de Judá e Benjamim em seu poder. Mas, aqui no capítulo 22 diz o seguinte: mas o Senhor falou ao profeta Semaias e mandou que dissesse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Vejamos só que no capítulo 11 Deus usou o profeta Aias, e na mesma época, na mesma geração, dias depois, Deus usou de novo um outro profeta, que é o profeta Semaias. E aqui no capítulo 13, veja só o que acontece: por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel. Aqui é um outro profeta, não dizem qual é o nome dele. Ainda na mesma época, você pode continuar lendo isso, você pode confirmar na sua Bíblia. Chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer sacrifício. Então nós vemos que ainda era um outro profeta. E aqui no capítulo 14 diz assim: nesse tempo o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aias, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Veja só, o profeta que falou lá no capítulo 11 ainda estava vivo, não morreu. Mas no capítulo 11 Deus usou o profeta Aias, no capítulo 12 Deus usou o profeta Semaias na mesma época. E só para constar, eram sobre o mesmo assunto aqui no capítulo 11 e 12. Podia-se usar o mesmo profeta que constituiu Jeroboão.
bom rei, e poderia ser o mesmo a repreender Robão, mas Deus mandou um outro profeta. E aqui nós vemos que o profeta Aias ainda estava vivo, aqui no capítulo 14. Nós percebemos aqui que o profeta Aias ainda está vivo, ele não morreu, para que se possa dizer que em cada geração Deus levanta um profeta. Não, quando um morre, aí vem outro. Então, são aqui 3 profetas nessa passagem. Se eu pudesse mostrar versículos que falam sobre o nome dos profetas, estão no livro de Rei, eu tinha que fazer acho, uns 3 slides desses aqui, porque eu vi muitos, só tive que resumir esses 3 aqui, mas são tantos. Se você tiver dúvida, vai ler mais lá no livro de Reis, principalmente no livro de 1 Reis, tem muitos outros profetas entre esses capítulos aqui. Ainda nesse capítulo 11 tem muitos outros. Por hoje, a nossa busca pela verdade chega ao fim. Só para não deixar o vídeo mais cansativo para você, daremos sequência buscando a verdade no próximo vídeo, mostrando passagens da Bíblia que confirmam que Caco Filipe está enganado ao afirmar que em cada geração só há um profeta mensageiro. Deixe no comentário a tua opinião a respeito do que foi abordado hoje. Se ainda não és inscrito, então aproveite esta oportunidade e inscreva-se agora para acompanhar os nossos conteúdos. Até o próximo vídeo.